Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês uma questão em relação à roupa de cama, mesa e banho. Existe uma dúvida de se precisa deixar, se não precisa deixar, a quantidade, a qualidade, o tipo, como que eu lido com essa questão das roupas do enxoval do apartamento. Então, eu diria que assim, em relação à quantidade, a quantidade mínima que eu estou colocando é para um início, porque depois você vai comprando mais quantidade, porque até quanto mais você usa a mesma peça, ela vai desgastando mais. Se você tem uma quantidade maior, você vai rodando com essas peças e elas têm uma durabilidade maior. Então, assim, o que precisa uma boa cama, que eu considero adequado e necessário? Um protetor de colchão, né, um ou dois, né, mas todos os colchões colocar o protetor de colchão. Protetor de travesseiros também é muito importante, porque quando a gente troca a fronha, troca o protetor e o travesseiro se mantém novo, higienizado. Então é muito mais simples limpar, lavar o protetor tanto de colchão quanto de travesseiro do que ter que fazer uma higienização do colchão ou de travesseiros, né? A quantidade mínima, então eu coloco no mínimo 3 jogos para cada cama, porque quando sai o hóspede, o jogo que está em uso vai para a lavanderia. O segundo jogo é o que eu vou colocar na cama e deixar um jogo extra por se o hóspede precisa trocar por algum motivo o lençol da cama, ou se ele não usar, na próxima vez que eu vier, na próxima troca, eu já tenho o jogo disponível no apartamento. Então, no mínimo 3 jogos por cama. Aí depende do apartamento, né? Se é 2 quartos, 3 quartos, número de camas que o apartamento tiver. Em relação a outra dúvida, os cobertores, precisa quantos que eu deixo? Eu costumo deixar aqui no sul, a gente tem muito frio, médio, quente, então eu deixo as mantas, os cobertores de diferente espessura, assim. Para os dias mais quentes eu deixo uma mantinha mais leve. Já para o verão, para o inverno, forte do inverno, eu deixo cobertores e edredom também, né? As camas, eu coloco um cobre-leito ou não? Eu gosto muito porque a cama veste uma cama, a cama fica bonita. Assim, quando o hóspede chega no quarto e o quarto tá belo, tá bonito, isso dá um conforto. Então, o que eu gosto de colocar? Aqueles travesseiros, o rolinho, no mínimo 4 travesseiros por cama de casal ou 2 travesseiros por cada cama e um cobre-leito. Então, coloco os lençóis, o cobre-leito, o protetor de travesseiro e o travesseiro com a fronha do jogo. Fica uma cama bem bonita. Às vezes coloco também uma almofadinha que dá um charme legal para aquele ambiente ficar muito acolhedor, né? Eu costumo também oferecer aqueles rolos que a gente gosta assim de dormir aconchegante, e na cama coloco o rolo, depois os 4 travesseiros e a cama fica assim muito aconchegante, muito agradável. Os hóspedes gostam muito e elogiam bastante. Eles sentem esse mimo, esse cuidado que foi preparado assim nos mínimos detalhes, que fica legal. A lavagem desses cobertores e edredom, não é necessário lavar toda vez que troca hóspedes, porque tem os lençóis que protegem, e eu também uso
capa de edredom. Então, quando for o caso, eu lavo somente a capa. E além dessa questão de colocar o protetor de colchão, de edredom, vou começar de novo. Além dessa questão da quantidade ou do tempo de quanto tempo precisa lavar os edredom e cobertor, tudo depende daquela análise visual. Quando você chega, a roupa ou não foi usada, ou ela está perfumada, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum problema, a gente não precisa lavar. Agora, é óbvio, se a roupa tiver com alguma mancha ou virou alguma coisa, aí não tem dúvida, ela vai para a lavanderia. As roupas de cama, mesa e banho que eu deixo extra, eu também coloco todas ensacadinhas. Quando eu lavo, eu já coloco no saco, um saco plástico fechadinho, e deixo disponível ali as toalhas. Por que eu coloco em saco? Antes eu não usava esse saco plástico e eu chegava e eu ficava em dúvida se aquele lençol ou se aquela toalha, mesmo estando dobrada, se ela foi usada ou não. Então, depois que eu passei a colocar cada jogo na sua embalagem e cada toalha na sua embalagem, isso facilitou muito, porque eu não tenho essa dúvida em relação a terem sido usadas ou não. A questão da qualidade. Qual a roupa de cama que eu gosto de usar? Eu uso a roupa de cama de algodão 100%, 150 fios ou mais, no mínimo, porque ele tem uma qualidade, um conforto na hora de usar e uma durabilidade da gente poder estar lavando várias vezes sem prejudicar a peça. Além dessa questão dessa quantidade mínima que é necessário para deixar no apartamento, tem uma outra dúvida em relação a se deixo mais roupas extra para os hóspedes trocarem ou não, e se deixar roupas extras, qual a quantidade que eu devo deixar. Como tudo, pessoal, depende do número de dias que esse hóspede vai ficar, no qual período dessa hospedagem. Então, hóspedes que vão ficar até 4 dias, por exemplo, 3, 4 dias, que a grande maioria das hospedagens é 2, 3, 4 dias, nesse caso não há necessidade de uma reposição de roupas de cama, né? Mas se o hóspede vai ficar além de uma semana, eu costumo deixar 1 ou 2 trocas de roupa de cama. Não mais que isso, porque no meu caso eu já tenho a máquina de lavar roupa em todos os apartamentos. E aí eu combino, cada caso é um caso, combino com os hóspedes. Se eles precisarem de mais roupa, eles me avisam, eu passo para recolher as roupas usadas e levo as roupas limpas. Ou tem muitos casos também que os hóspedes vão ficar 15, 20 dias ou até mais, e deixando 3 jogos, eles estão com um na cama, um de reserva, e o outro eles mesmos colocam para lavar, e aí não há necessidade de mais roupa de cama. Em relação às toalhas eu deixo um jogo de toalha de banho, uma toalha de rosto, também numa embalagem plástica, que no caso, se não for usada, ela vai ficar guardada, e eu deixo sim, cada 2, 3 dias uma toalha. E aí, dependendo do período, deixo às vezes 3, não mais que 4 jogos de toalha, porque eles têm condições de colocar na máquina, tem lava e seca ou só lavadora, e eles mesmos vão repondo, né? Outra dúvida é em relação à cor
dessa roupa. Se tem que ser tudo branco, porque tradicionalmente os hotéis usam roupa de cama branca. Então, se na hospedagem a gente usa roupa de cama branca também, ou não. Então, depende. Inicialmente eu usava sim, tinha uma preferência a usar roupa de cama branca e comprei muitos jogos de toalhas de lençol e toalhas brancas. Com o tempo, pessoal, eu comecei a melhorar o meu processo de compra e hoje eu conheço as linhas. Então, se tem uma linha que eu gosto, que é acima de 150 fios, 180 fios, e essa linha eu sei que ela tem uma boa qualidade, e as roupas brancas, geralmente elas custam mais que as estampadas. Então eu vou acompanhando as promoções. Se uma roupa estampada está com preço muito inferior às roupas brancas, eu tenho comprado sim roupas com estampas. Aí o que eu gosto? Aquelas estampas mais geométricas, listas, assim, eu não gosto muito de roupa de cama muito floreada, assim, mas gosto e fica bonito os jogos estampados. Mas aí também eu procuro esses estampados mais neutros, porque já tem um cobre-leito, os cobre-leitos geralmente eu compro liso também. Gosto muito de comprar ou cinzas, ou marrom, ou preto, assim, umas cores mais escuras e neutras, assim, mais lisas, que seja possível combinar com várias estampas. Então, ou se for a roupa toda branca, fica bem, e se for alguma estampa que não seja muito colorido, para combinar com os jogos, os cobre-leitos lisos também. As toalhas, eu recomendo que as toalhas sejam brancas, porque elas são mais fáceis de lavar no caso de terem manchas, muitas manchas de maquiagem, de base, de rímel, ou se elas ficam manchadas de outros produtos, fica fácil da gente colocar com produtos que tirem mancha e colocar todas as roupas brancas. Ela é uma cor fácil de ela estar sempre limpinha, branquinha e sem mancha. Enquanto se você tem muitas roupas coloridas, é mais difícil de lavar para cuidar de que uma não manche a outra, ou também as toalhas de cor, elas vão perdendo mais a cor, enquanto que as roupas brancas, elas se mantêm com o mesmo aspecto por mais tempo. Então, assim, a questão da compra desses produtos, eu procuro comprar não quando eu estou precisando, porque naquele momento que você está precisando, você vai pagar o preço que estiver disponível. Então, eu me antecipo bastante as necessidades e procuro ofertas. E assim, quando a gente vai para os sites de várias marcas, três que eu gosto muito de comprar pela qualidade e a durabilidade, eu gosto de comprar da Santista. Não estou ganhando aqui para fazer comercial, mas gosto muito da Santista, da linha Prata ou da linha Unique, que são 100% algodão, acima de 150 fios. Eu gosto muito dos lençóis da M. Martin e da Teca. São três marcas que têm muita qualidade, e buscando em promoção, você compra com preço muito bom. Em relação à cor, a quanto que vai deixar disponível, a gente já conversou. E também em relação se eu deixo todas as roupas de cama e mesa, banho no apartamento, ou se eu levo para minha casa, né? Eu costumo deixar sim, mas eu deixo com reservas, porque
Já aconteceu de eu ter as roupas todas no apartamento e um hóspede usou 1, 2, 3. Quando eu cheguei era um casal e eles usaram assim 6 jogos de cama, de lençol e acho que uns 10 jogos de toalha. E quando eu fui para fazer a próxima troca e estava contando que eu tinha bastante roupa no apartamento e eles usaram tudo. Não sei qual a explicação, mas a partir desse momento eu deixo sim as roupas no apartamento, mas eu deixo fechada, né? Então eu tenho um compartimento, uma porta do roupeiro, onde eu deixo chaveado todo o enxoval do apartamento para estar lá disponível, mas sem o acesso dos hóspedes. E o que eu considero extra, que é para eles usarem se precisar, eu deixo disponível numa parte mais disponível, aberta. Em relação a se o hóspede estragar ou manchar, ou rasgar, queimar, acontecer algum acidente com essas roupas, eu cobro ou não cobro dos hóspedes? Sim, eu imediatamente quando eu chego para fazer após o check-out, o primeiro momento é assim, independente de ter hóspede ou não entrando, quando o hóspede sai, já é um processo verificar se ficou tudo desligado, se ficou tudo fechado, se não ficou algum ar-condicionado ou alguma lâmpada ligada, e também ver o estado que o apartamento ficou e ver se tem alguma roupa manchada, estragada. E aí o primeiro contato é falar com o hóspede. Você faz a foto do que aconteceu, passa para o hóspede dizendo: olha, esse lençol foi manchado e tem que ser reposto. Assim, 100% dos casos, os hóspedes não tiveram problema de repor, né? Daí eu vejo o valor que eu comprei, ele faz o ressarcimento e ok. Caso o hóspede se negue a repor essa roupa, como a gente está trabalhando sempre, no meu caso pelo Airbnb, a gente abre uma ocorrência e pede para acionar o seguro no caso de se houver algum caso. Nunca foi necessário, mas a gente tem essa tranquilidade de que pode acionar o seguro. Agora, vamos fazer uma geral no que a gente precisa na cozinha e no banheiro. Também na área de serviço, pessoal, eu costumo deixar todos os produtos que o hóspede, caso tenha algum incidente, eu precise usar ou queira usar, fazer a manutenção do apartamento no período que ele está, deixar produtos de limpeza, álcool 70, álcool gel já na entrada para quando eles cheguem, deixar uma água sanitária, produtos de limpeza eu deixo disponível, assim como também sabão em pó, sabão em líquido, amaciante. Eu deixo uma dispensa que se o hóspede tiver vontade de precisar, ele tem ali, e eles gostam muito de ter esses produtos e essas condições. Deixo em todos também um aspirador, né? Eu aceito pets, os pets são super bem-vindos, né? Porque eu penso muito, se eu gosto de viajar com meus pets, acredito que os meus hóspedes também vão gostar, e então eu aceito. E deixo então um aspirador e alguns itens que vão ser necessários para eles fazerem essa manutenção. Então, além do aspirador, da vassoura, um rodo, panos de limpeza, panos para tirar pó e produtos. Na cozinha é muito importante e é um agrado que não custa nada e faz uma diferença. Deixar uma esponja
individual, fechadinha, que o hóspede chegue e veja que aquela não foi usada, tá limpinha para ele, novinha, detergente, uns paninhos, uns Perfex, uns panos desses descartáveis que eles podem secar e depois jogar no lixo. Deixo sacos de lixo também, todas as lixeiras prontas, mas deixo também sacos para essa reposição. Voltando então, no caso, no banheiro, o que eu costumo deixar? Um tapetinho para ali pronto, mas deixo também algum no banheiro, na gaveta, no armário, uns 2 ou 3 tapetinhos, caso aquele fique molhado e queiram deixar. Deixo papel higiênico extra, sabonete líquido, um difusor, um perfuminho para ficar agradável. Na cozinha, o que eu considero assim que a gente não pode esquecer, que faz toda a diferença? Eu gosto muito de, quando eu começo um novo espaço, de eu me hospedar no apartamento e fazer vida normal, do que eu usaria se eu estivesse ali, porque a gente considera que está naquele período é a nossa casa, então o que eu usaria, e aquelas coisas que eu não tenho disponível ainda, eu já faço uma listinha e providencio. Então, um escorredor de louça, os produtos ali para fazer a limpeza, o pano de prato, isso aí é bem importante ter. Em questão de talheres, se um apartamento é para 2 pessoas, eu deixo talheres para 4 pessoas, no mínimo, né? Porque os talheres que eles vão usar e os talheres para servir. Deixar colheres, conchas, outros também para poder pegador de salada, pegador de massa, deixar uma cozinha bem completa, que na hora que vai colocar uma janta, fazer uma refeição, ter assim os acessórios mínimos que a gente gostaria de usar em casa. Então, o abridor de latas, abridor de garrafa, abridor de vinhos, tesoura, isso tudo eu providencio. Em relação à louça, também gosto de deixar o prato fundo, o prato raso, o pires, o prato de sobremesa, as xícaras, alguma caneca, os copos, e qual a quantidade necessária. Se o apartamento for para 6 pessoas, tem que ficar que 6 pessoas possam usar. Então a gente não pode fazer um apartamento para 6 e deixar louça para 5, para 4, né? E no momento que tu preparou para 6, mas foi quebrado alguma louça, um prato, se não fizer essa reposição imediata, vai ficar ruim, porque eram 6 pratos rasos. Quebrou um e vem 6 hóspedes, vai ter só 5. Então, esse cuidado de quando acontece alguma quebra, de repor imediatamente e de deixar pratos e louças extras, né? Eu, num apartamento, por exemplo, para 6 pessoas, eu tenho no mínimo louça para 10 pessoas ou direto uma dúzia, né? Porque eu gosto de uma mesa bem posta, bem servida, então considero que os meus hóspedes também merecem. Então, em relação a formas, deixo forma para pizza, forma para fazer umas assadeiras, uns refratários, jarra para ter uma jarra com água na geladeira, as panelas pequenas, médias, grandes, escorredor de massa, alguns potes, porque aí, se o seu hóspede fizer lá a refeição e sobrar, ele precisa ter os potes para guardar. Eu gosto daqueles potezinhos de vidro com a tampa, mas se não quiser comprar esse de vidro, pode ser outros mais simples, mas disponibilizar também, né? Então, toalha de mesa, jogos americanos, a questão das taças.
Eu gosto de oferecer taça de vinho, de espumante, copos para cerveja. Então, por que todo esse cuidado e esse carinho, sim, com os hóspedes? Porque isso tudo, ele retribui nas boas avaliações de um apartamento completo, e você tem uma tranquilidade de não chegar o hóspede e começar a... Ana, não tem uma tábua para cortar carne? Ah, não tem. Ana, não tem uma boa faca? Não tem. Ana, então se você quer evitar ficar tendo que ir e alcançar coisas que estão faltando, ou que o hóspede se preparou todo para fazer uma carne, uma coisa, ele chega com a carne, não tem uma boa faca, não tem uma boa tábua. Isso aí frustra e reflete nas avaliações, né? Então, quanto mais... Eu não estou dizendo aqui que tem que ser coisas muito caras ou muito chiques, mas ter uma boa qualidade e uma quantidade suficiente para esses dias que vão passar, né? Organizadores para poder organizar os seus alimentos. Uma outra coisa que eu costumo deixar sal, adoçante, açúcar, café de passar, filtro de papel, alguns chacinhos, e os próprios hóspedes, quando eles vão, embora eles deixam azeite de oliva, deixam alguns temperinhos, deixam coisas, quando eles deixam coisas fechadas, eu costumo deixar para o próximo hóspede, que é simpático. Quando ele chega, vai ficar 1 ou 2 dias e ter que sair para comprar, por exemplo, uma esponja, um detergente, sair para comprar filtro de café. Então, não custa nada ele chegar. Eu tenho alguns apartamentos que eu tenho máquina de café de cápsula. Eu não deixo para todo o período, mas eu deixo uma quantidade ali para os 2 primeiros dias, que ele chegue de uma viagem, poder fazer o seu cafezinho, fazer um chacinho. Jarra elétrica eu gosto muito porque é muito prático. Deixo uma jarra elétrica, sanduicheiras, para fazer uma torradinha, né? Então, assim, esse checklist, assim, é importante porque são coisas que eu gostaria de usar e que tivesse. Então, por isso que eu ofereço para os hóspedes, para eles poderem chegar e ter tudo prontinho, ter esse conforto. Esse conforto, ele se traduz numa excelente experiência, porque quando você está oferecendo uma hospedagem, não é só um lugar para ele ficar naquele período que está na cidade. Nós estamos falando de uma experiência dele chegar e ser surpreendido, porque ele imagina assim que ele vai ter um lugar para ficar, mas quando ele chega e vê todo esse carinho, esse cuidado, e tem essa experiência de se sentir em casa, isso é muito rápido. Assim, os hóspedes chegam e em poucos minutos eles já estão te mandando uma mensagem dizendo: adoramos o apartamento, não esperávamos que fosse assim, com tantos detalhes, com tanto cuidado. Então, isso tudo se transforma numa experiência que é o que traz o seu hóspede muitas e muitas vezes, porque se ele já conhece o seu padrão, sabe qual é a sua dedicação, e em relação ao outro, ele não vai querer arriscar a ir para um outro e não ter toda essa experiência positiva que ele teve ficando no seu espaço. Além desse cuidado, se você puder saber o motivo da viagem, né? Então eu pergunto, qual foi o motivo da viagem? Daí, por exemplo, teve uma hóspede que me falou: eu estou indo com meu marido passar o meu aniversário.
Então, deixei uma florzinha, uns bombons para ela com cartão de parabéns. Isso aí transforma numa, realmente, como a gente vem falando, uma experiência. Então, esse agrado, ele não custa quase nada e faz total diferença nessa experiência que o hóspede vai ter nessa hospedagem, com toda a questão de cuidado de roupa de cama, mesa, banho e tudo que ele precisa. Então, se você cuidar dos seus hóspedes com muito carinho, isso vai se transformar em muitas receitas, em muitas indicações das pessoas quererem sempre procurar você.